Olá, meu povo, Deus abençoe sua vida. Estamos aqui para mais uma mensagem da Palavra do Senhor. Só que antes eu faço aquele pedido, não esquece de colocar o seu like, não esquece de compartilhar esta mensagem com as suas redes sociais. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, você vai estar me ajudando, vai estar ajudando a semear a Palavra de Deus, que é o único objetivo nosso. Só que para que a gente possa ver essa palavra ser semeada com mais eficiência, é necessário que tenha uma visão maior dentro da plataforma do YouTube. E eu só consigo isso com você deixando o seu like, se inscrevendo no canal. Quanto mais essa mensagem for vista, mais ela vai se expandindo. Amém, meus queridos? Então nós vamos agora para uma breve vinheta e logo em seguida estaremos dando início a mais uma mensagem. Aguarde só um minutinho. Muito bem? Obrigado aí pela tua paciência até aqui. Nós vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo 27. Nós vamos ler a partir do verso 24, que diz assim: Vendo Pilatos que nada conseguia, antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: Estou inocente do sangue deste justo, fique o caso convosco. E o povo todo respondeu: Caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. Então Pilatos lhe soltou Barrabás e, após haver açoitado a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte. Despojando-o das vestes, cobriram-no com um manto escarlate. Tecendo uma coroa de espinho, puseram-lhe na cabeça e na mão direita um caniço, e ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! E cuspindo nele, tomaram o caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe o manto e o vestiram com suas próprias vestes. Em seguida, o levaram para ser crucificado. Queridos, vamos falar um pouquinho sobre isso que aconteceu com Jesus, trazendo aí de uma forma um pouco diferente, falando sobre as marcas do Senhor. O nome do título dessa mensagem é Vivendo as Marcas de Cristo. E quando a gente lê esse texto aí, a gente vê que ali houveram momentos ali de agressões em que ele foi humilhado, cuspido, bateram nele com aquele caniço que haviam dado na mão dele como se fosse um cetro, e também colocaram sobre ele uma coroa de espinho, e naturalmente quando colocaram a coroa deve ter perfurado a sua cabeça. Enfim, fizeram criaram diversas situações ali naquele momento, escarnecendo, humilhando de Jesus, e aquilo com certeza trouxe muitas marcas naquele momento. Primeiramente, a marca das agressões, quando ele é agredido com aquele caniço que era usado como cetro, quando ele foi colocado sobre a sua cabeça a coroa de espinho, naturalmente aquilo foi um ferimento que causou naquele momento. Mas tem também a marca da humilhação. Naquele momento ele foi cuspido, ele foi escarnecido, mais para frente a gente lê que ele foi esbofeteado. Então houveram muitas marcas que naquele momento ficaram em Jesus. Mas eu quero trazer para nós também a seguinte situação: as marcas de Jesus não foram somente aquelas. As marcas de Jesus foram muitas marcas que ele adquiriu desde o início do seu ministério. Situações a qual ele foi colocado diante delas, situações de opressões, de escarnecimentos, de humilhações, e finalmente, quando ele foi próximo já da crucificação, as situações de agressões mesmo que ele sofreu. Então, se eu e você somos a imagem e semelhança do Senhor, quem sabe também nós não deveremos ter as mesmas marcas, né? Claro que nós não queremos ser agredidos e não vamos ser, em nome de Jesus, isso não vai acontecer.
Nós não vamos ter que viver aquilo que Jesus viveu no tempo que antecedeu a sua crucificação. Mas existem muitas marcas na nossa vida que nós precisamos ter. E foram marcas que foram colocadas em Jesus, que Jesus já tinha essas marcas. Então nós vamos ver um pouquinho. Talvez muitas pessoas pensem que as marcas de Cristo são apenas aquelas da cruz, mas não são. Mas em toda a caminhada até chegar nela, ele passou por várias situações que deixaram marcas que podem nos ensinar muitas coisas. Suas provações sempre foram grandes, humilhações, afrontas, acusações, agressões, mas com tudo isso ele não pecou. Em momento algum a gente vê Jesus pecar por causa daquilo que estava acontecendo com ele. Todavia conosco é muito difícil, porque quando acontece algum tipo de afronta, nós somos os primeiros a nos levantarmos, nós não aceitamos. Não que nós tenhamos que aceitar humilhações, mas vamos com calma, vamos tentar entender como é que funcionou com Jesus para tentar trazer para o nosso dia, trazer para a nossa condição de vida e ver como é que nós temos que conviver com aquilo. Hoje nós precisamos carregar as marcas sobre o nosso corpo espiritual. O que ele sofreu no corpo físico é bem provável que não vamos sofrer, porém as nossas lutas devido à nossa fé serão bem parecidas com a dele. Nós vamos ter lutas no nosso dia a dia, no decorrer da nossa vida, que vão ser muito parecidas com aquilo que Jesus sofreu. E eu quero começar com a primeira situação, trazendo para nós aqui. Em Mateus 4, do capítulo 1 ao 11, Satanás o afronta, tentando fazer com que ele peque. A gente vê que foi aquele momento, depois que Jesus foi batizado com o Espírito Santo, foi batizado nas águas, e em seguida batizado com o Espírito Santo, porque é aquele momento em que desce o Espírito Santo em forma de pomba sobre ele, que era naquele momento 100% homem, aonde o próprio Deus fala: este é meu filho amado em quem me compraz, e foi levado pelo Espírito até o deserto. Por quê? Porque ele tinha que ser tentado por Satanás. E quando Satanás viu que ele estava bem debilitado depois de 40 dias, ele veio sobre Jesus para tentar fazer com que ele pecasse. Ele tinha também, Satanás ele tentou, primeiramente, oferecendo formas dele superar a fome, que foi quando ele manda aquelas pedras virassem pães. Ele também tentou corrompê-lo com as riquezas, e em tudo Jesus não pecou, ele se manteve firme, fiel a Deus. E aí a minha pergunta: esta marca está em nós? Nós temos sofrido afrontas, temos sofrido alguns tipos de situação e nós temos nos mantido fiéis ao Senhor? Se nós somos imagem e semelhança do nosso Senhor, nós precisamos enfrentar da mesma forma que ele enfrentou as adversidades, sem nos deixarmos corromper, sem nos deixarmos vencer. Eu sei que não é fácil, mas nós precisamos, em nome de Jesus, que eu e você possamos alcançar essa vitória diante do Senhor. Porque durante a nossa caminhada nós vamos sofrer muitas afrontas, mas nós precisamos enfrentá-las de uma forma diferente, não como o mundo enfrenta, não com as armas que o mundo enfrenta. O mundo, de certa forma, ele paga o mal com o mal. Nós não podemos fazer da mesma forma. E a palavra de Deus também nos ensina que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas é contra potestades, principados, hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Então, quando alguém vem contra mim e contra a sua vida, não é que aquela pessoa, muitas vezes, não é que aquela pessoa seja má e está tentando nos destruir, ela está sendo um instrumento do inimigo. Então nós precisamos lutar contra as hostes espirituais da maldade, não contra os seres humanos. Nós temos que nos defender naturalmente. Nos defendemos como? Com a palavra de Deus, com a oração. Isso é o que vai realmente nos trazer a nossa vitória. Outra marca que Jesus carrega e que nós também precisamos ter é a piedade, que significa compaixão pelo sofrimento alheio. Nos evangelhos nós vemos Jesus curar diversos males, libertar, ensinar, alimentar, e tudo pelo amor que nutria pela humanidade. Exemplo, samaritana no poço de Jacó. Jesus ele parou naquele lugar, os seus discípulos foram para a cidade comprar alimento e ele ficou por ali quando aquela mulher veio para buscar água. E naquele momento ele trouxe uma revelação daquilo que acontecia na vida daquela mulher, e a mulher compreendeu que aquele era um profeta de Deus.
ele conseguiu Jesus através daquilo que ele trouxe para ela, através daquela revelação, ele fez com que aquela mulher compreendesse os seus males, os seus pecados, e ela fosse para aquela cidade e falasse: olha, encontrei alguém aqui no poço de Jacó, que é um profeta de Deus. Então nós precisamos ter também essa sensibilidade de falarmos às pessoas aquilo que precisa ser dito, mas com muito amor, através da palavra de Deus. Outra situação também foi a mulher adúltera. A mulher adúltera foi trazida diante do Senhor, porque aqueles homens haviam encontrado aquela mulher em flagrante adultério e trouxeram para Jesus. A intenção daqueles homens primeiramente era afrontar a Cristo, mas era também apedrejar aquela mulher para tentar usar algo contra Jesus. Mas Jesus sabiamente usou aquela frase que se tornou uma frase até histórica dentro do mundo inteiro, que é: se você não tem pecado, atire então a primeira pedra. Aqui no Brasil tem músicas seculares que usam essa frase, porque foi uma frase de muito impacto que Jesus causou naquele momento, porque aquelas pessoas que estavam ali, todas elas estavam ali julgando aquela mulher, mas elas próprias não tinham santidade para isso. Jesus poderia ter feito isso, mas nem ele fez. Ele falou aquela frase que deixou todo mundo constrangido e fez com que aquelas pessoas perdessem aquela ira dentro do coração, que era o que ia trazer o apedrejamento para aquela mulher. Foi quando ele conseguiu alertar no coração daquelas pessoas que elas eram tão iguais àquela mulher que elas estavam tentando julgar. E nós somos assim. Será que nós temos conseguido manter a justiça de Deus dentro do nosso coração, sem afrontar o nosso semelhante, sem jogar acusação? Porque é muito fácil apontar o dedo para as pessoas, é muito fácil apontar o dedo para alguém que você viu que cometeu um erro, mas não se esqueça que a Bíblia diz, o Senhor Jesus fala: você quer tirar o cisco do olho do teu irmão, mas não vê a trave que está no teu. É muito fácil para mim, para você, para nós de uma forma geral, vermos o erro do nosso semelhante, mas quando se trata do nosso, nós simplesmente ofuscamos a nossa visão e não enxergamos. Então é muito importante que nós tenhamos essa marca também, sabe? Que é essa marca da piedade. Outra situação, o gadareno. Jesus chegou naquele lugar e aquele endemoniado que vivia dentro dos sepulcros, ele libertou aquele homem. E nós muitas vezes temos uma palavra para que alguém seja liberto e nós não usamos. Muitas vezes nós achamos que a pessoa está pagando pelo preço que ela tinha que pagar mesmo. Nós não temos compaixão, nós não temos piedade daquelas pessoas. Outra situação, o povo que foi alimentado, a multiplicação dos pães. Muitas vezes nós temos condição de ajudar o nosso semelhante e nós simplesmente não ajudamos, porque achamos: isso é problema dele, não é problema meu. É uma marca que nós precisamos ter, que é uma marca que está no Senhor, é a marca da piedade. Uma das marcas mais fascinantes de Jesus foi a humildade, que demonstrou quando lavou os pés dos seus discípulos, João 13, 4 e 5. Muitas vezes nós, na nossa condição, nós achamos que nós somos superiores às pessoas, que nós não devemos fazer nada. Eu não vou me humilhar para aquela pessoa, eu não vou pedir perdão para aquela pessoa, eu não vou me humilhar para ela não é maior do que eu. Jesus é maior do que todos, e mesmo assim, ele cingiu-se com uma toalha e foi lavar os pés dos seus discípulos no momento da ceia. E nós muitas vezes somos arrogantes ao extremo de não querer nem perdoar uma pessoa que falhou conosco. A humildade é uma das marcas mais perfeitas que Jesus mostra, e nós precisamos ter essa marca também. Sabe, eu já vi pregações falando sobre as marcas de Cristo, mas de outras marcas. Essas marcas são muito importantes, nós não podemos deixar. Diante de todas as marcas que vimos até agora, a mais flagelante, posso dizer, foram as da cruz. As marcas que ele sofreu na cruz, aí é marcas físicas que ao mesmo tempo se misturam com as espirituais, com as marcas que vão vir agora que nós vamos falar. Jesus teve um choque hipovolêmico. Olha o nome desse choque. Eu andei pesquisando para saber o que é isso. Refere-se ao baixo volume sanguíneo. Essa questão que Jesus sofreu na cruz, porque ele já vinha sofrendo
do momento dos açoites, que ele perdeu muito sangue, quando perceberam que Jesus não estava aguentando carregar a cruz e puxaram aquele homem, o Simão, o Cirineu, e colocaram ele para ajudar Jesus, naquele momento Jesus já estava sofrendo desse choque hipovolêmico, porque é a baixa quantidade de sangue no organismo da pessoa e os órgãos começam a funcionar de forma diferente. A baixa pressão da pessoa, os rins param de funcionar e a pessoa perde muita coisa da noção naquele momento. Então naquele momento pediram para colocar aquele homem. O coração trabalha para bombear um sangue que não existe mais ali, porque ele já perdeu muito. Os rins param de funcionar para preservar os fluidos que ainda restam. Então tudo isso causa transtornos no organismo daquela pessoa. A pessoa sente muita sede pela falta dos líquidos. Uma das indicações que Jesus teve um choque hipovolêmico foi que, já crucificado, ele disse: tenho sede. Ou seja, ele estava tendo aquele choque hipovolêmico, que é um choque que é na questão da medicina, que você vai conseguir encontrar aquilo. E outra indicação do choque hipovolêmico é o acúmulo de líquido em volta do coração, que chama-se derrame pericárdio. E também a coleta de líquido ao redor dos pulmões, que é chamado de derrame pleural. Por isso, quando o soldado romano perfurou a lateral do corpo de Jesus, atingindo o pulmão e o coração, saíram os líquidos acumulados, água e sangue. Nós vimos ali na leitura bíblica que depois que o povo pediu para que fosse liberto Barrabás e mandaram crucificar Jesus, Pilatos lavou suas mãos e disse: olha, eu não tenho nada com isso, o sangue dele está sobre vocês. E naquele momento, aquele povo falou: que caia sobre nós e sobre nossos filhos o sangue deste homem. Pilatos falou: eu não tenho nada contra a vida desse justo, isso é com vocês. E naquele momento aconteceu aquilo. O sangue, por isso quando o soldado perfurou ele, saiu água e sangue. O sangue com o qual ele pagou os nossos pecados, e a água com a qual fomos lavados e remidos. Queridos, essas marcas de Jesus foram marcas importantíssimas, todas elas marcas do caráter do Senhor Jesus que nós precisamos ter. As marcas que ele sofreu no corpo nós não vamos sofrer mais, mas nós temos que ser gratos ao Senhor por aquilo que ele sofreu no meu e no seu lugar. Nós temos que ser gratos ao Senhor pela nova vida que ele nos deu, porque se ele não nos tivesse dado esta vida, nós não estaríamos aqui mais. Como estaria a minha vida hoje, anos depois, se eu não tivesse voltado aos caminhos do Senhor? Como estaria a sua vida se o Senhor não tivesse olhado por você? No livro de Salmo 124, o salmista diz: se não fora o Senhor, ora veja Israel. Eu faço minhas essas palavras e digo: se não fora o Senhor, ora veja Milton, como você estaria? Coloque o teu nome no lugar de Israel e veja. Faça uma pergunta para você mesmo: onde você estaria nesse momento se não fosse o sangue de Jesus que verteu na cruz do Calvário pela tua vida e você ter entendido isso e se dobrado diante dele? Pessoas tiveram oportunidades e não mudaram. Na cruz, quando Jesus foi crucificado, haviam 2 homens crucificados junto com eles. Aqueles homens estavam a poucos passos da salvação, porém um deles preferiu não aceitar. Um deles se dobrou diante da verdade, diante da justiça, diante do Senhor, que é aquele que o defende quando o primeiro o blasfema contra ele. E ele diz para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus falou para ele: em verdade te digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Aquilo no meu entendimento foi um pedido de perdão e foi um aceite daquele pedido quando Jesus falou isso. Enquanto o outro que estava também ali do lado dele não aceitou. Da mesma forma, nós temos nos dias de hoje pessoas que moram do lado da igreja e nunca pisaram dentro da igreja, nunca foram ouvir a palavra de Deus, e muitos ainda vêm na porta da igreja reclamar por causa do barulho. Eu não estou aqui falando sobre essa questão, mas eu digo pessoas que estão muitas vezes ao lado da salvação,
pessoas que estão de frente para a salvação, pessoas que passam na porta onde existe a salvação, onde há uma palavra de Deus para aquela pessoa ter a sua vida salva para a eternidade, e elas não aceitam. Elas preferem estar vivendo a vida como elas estavam vivendo até aquele momento. Elas acham que a salvação não tem necessidade para a vida delas. Tem pessoas que dizem: o dia que eu morrer, acabou, não preciso de mais nada. Queridos, a salvação é importante, porque eu não quero nem imaginar a vida de uma pessoa sem a salvação. Você pode viver a sua vida inteira sem Cristo, mas você não vai poder viver sem Ele depois da morte. Então trate de colocar a tua vida diante do Senhor. Ele está voltando. Tudo aquilo que a palavra de Deus diz que haveria de acontecer já está praticamente cumprido. Então não tem por onde a gente ficar procurando desculpas nesse momento. E eu quero chegar lá na eternidade, sabendo que se não for no dia do arrebatamento, se eu for antes, que a minha família logo em seguida vai estar lá também. Em nome de Jesus, que nós possamos alcançar as mansões celestiais, mas para isso há uma necessidade de termos as marcas do Senhor ainda nesta vida. Que Deus abençoe sua vida, meu irmão. Espero que você possa fazer uso dessa palavra e que você compartilhe esta palavra com as pessoas que você conhece. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus eu te peço, guarda, Senhor, aqueles que estão do outro lado desta tela assistindo esta mensagem. Derrama sobre eles a tua unção poderosa. Manifesta em cada um deles o teu poder, a tua glória, a tua graça. Usa, Senhor, como instrumento em tuas mãos. Que cada um de nós possamos seguir em frente e fazer aquilo que é necessário para que a nossa vida continue nessa terra, mas que não venhamos a esquecer daquele que um dia se entregou por nós na cruz do Calvário. Que a paz do Senhor reine sobre nosso lar, sobre nossas famílias. Que nossos filhos, Senhor, e a nossa família se dobrem diante da tua santa majestade. Que a paz do Senhor reine, que tudo na nossa vida seja para a glória do teu nome. Te louvo, Senhor, nesta manhã e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Obrigado por você estar comigo até agora. Um forte abraço, um beijo no coração e até o próximo vídeo, permitindo Deus.